Porque no programa mais assistido da direita, o Flávio Bolsonaro não tem sido agendado. E se a direita não fala do Flávio, só quem vai falar? Quem vai falar foi quem fala mal. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritos no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Bom, eu prometi que eu ia falar sobre um assunto, porque eu quero fazer uma correção, eu também erro e não tenho nenhum pudor aqui em corrigir quando eu estiver errado. Eu acho que eu prego isso, é uma das 12 regras para a vida do Jordan Peterson, que eu acho muito boas, e eu utilizo muito isso na vida, que é buscar ser preciso com as nossas palavras. E na semana passada, no programa, eu disse aqui que havia programas de direita que não falavam do Flávio Bolsonaro. E eu não citei o nome aqui do programa, porque não era o meu objetivo, mas eu estava me referindo especificamente ao Oeste Sem Filtro, né? Então, eu recebi uma mensagem, até bem dura, do Edilson Salgueiro, o editor do site da revista Oeste, estava bem revoltado, e entrou em contato comigo, me mandando um levantamento que eles fizeram das vezes em que a Oeste tinha falado do Flávio. E aqui, então, eu faço a minha correção. Quando eu falei de programas que não falavam do Flávio, eu acho que eu não fui preciso e claro o suficiente. Apesar de não ter dito o nome da Oeste, e eu só estou citando o nome deles agora porque eu perguntei ao Edilson Salgueiro se ele se importaria que eu citasse eles na minha resposta, e ele disse publicamente que não. E por que eu digo que eu não fui claro? Eu não fui claro porque eu não deveria ter dito que o Oeste não fala do Flávio Bolsonaro. Eu deveria ter dito que o Oeste Sem Filtro não pauta o Flávio Bolsonaro. O Edilson me mandou uma lista que eu olhei com muita atenção e se você olhar, nas 2 semanas de levantamento que eu listei, o Flávio foi pauta uma única vez, quando eles confirmaram a presença do Flávio nas manifestações do início do próximo mês, e depois, no dia 10 de fevereiro, quando eles repercutiram a entrevista do Flávio na França. Tirando isso, as únicas menções, acreditem, do candidato da direita à presidência, as únicas menções no Oeste Sem Filtro foram quando, em uma outra pauta não relacionada ao Flávio, ele aparece no comentário ou da Ana Paula Henkel ou do Rodrigo Constantino. E eu não tenho a menor dúvida da lisura e da integridade do comentário, especificamente desses dois, da Ana Paula e do Constantino. Eu conheço ambos muito bem, a Ana pode estar chateada comigo, mas eu posso atestar, não seria leviano aqui de dizer que a Ana Paula Henkel não é uma pessoa honesta e que jamais aceitaria, nem ela nem o Constantino, nenhum dos dois jamais aceitariam interferência editorial nos comentários dele. Então, em momento algum, eu estaria falando dos comentários dele, estou falando da postura editorial do Oeste. E eu conversei com o próprio Constantino a respeito disso diretamente. E foi uma conversa honesta, franca, numa boa. Como amigos conversam. Agora, deixa eu explicar para vocês como é que as coisas funcionam. Na Jovem Pan, por exemplo, nós tínhamos comentaristas de direita, eu, dentre eles, o Constantino, a própria Ana Paula, nós 3 éramos colegas na mesma emissora, mas a nossa redação era extremamente esquerdista. Não dizendo que a Oeste é esquerdista, estou dizendo que a Oeste não tem simpatia pela candidatura do Flávio na posição editorial específica do Oeste Sem Filtro. Quando eu entrei no 3 em 1, na Jovem Pan, quem fazia a pauta era um sujeito, o Rodrigo lembra disso, porque era o mesmo que fazia com ele, um sujeito que tinha sido lá deixado pela Vera Magalhães. Então, assim, mesmo com os meus comentários de direita, a pauta do programa era basicamente uma pauta de esquerda. Então, eu não duvido nada que comentaristas como o Flávio Gordon, como que eu acho espetacular, o Segre, o André Marcílias, eu acho o André Marcílias eu nem conheço, tá? Mas eu acho ótimo
Eu chamaria ele aqui no Paulo Figueiredo Show várias vezes, me informo por ele, achei ele ótimo. Agora, uma coisa é comentário. Então eu faço essa retificação, mas mantenho o meu ponto de que a nossa crítica é que a Oeste praticamente não pautou o Flávio no Sem Filtro nas 2 semanas em que analisamos, com exceção dos 2 casos que eu citei. Eu acho muito pouco. Você acompanha o Oeste Sem Filtro, você pode falar se você concorda comigo ou não. O Flávio é muito pouco pautado, sim. Me parece que o Oeste Sem Filtro está com uma postura meio viuvista em relação ao Flávio. Tarde demais. Tarde demais. Tenho todo o direito de preferir, como disse hoje o Constantino, todo o direito de preferir o Tarcísio, mas já foi, esse momento já foi. Veja, até pesquisas eleitorais importantes que saíram nessas 2 semanas com bom desempenho do Flávio não foram notícia. E se você olhar as pautas, eu olho as pautas todos os dias. Não são pautas tão legais assim. Não tem tanta coisa mais relevante para você deixar de falar do Flávio. Ai, Paulo Figueiredo, mas você está então espionando a Revista Oeste? Gente, como é que eu vou espionar um programa público? A gente analisa o que os outros veículos estão publicando, porque o nome disso é reunião de pauta. Essa reunião de pauta, a gente senta todo dia. A gente senta e fala assim, o que estão dizendo os jornais? A gente olha as manchetes dos principais jornais do Brasil e a gente olha, que aliás tem publicado muito mais sobre o Flávio, não do que o site do Oeste, mas do que o Oeste Sem Filtro. E eu acho que eles, não sei se eles fazem isso, deveriam fazer. Na época eles tinham não sei se ainda tá lá, mas tinha o Cleiton Urbinha fazendo a pauta e a produção do programa, e o cara é ótimo. Que isso, Brunão? O Cleiton Urbinha era um cara ótimo. E eu digo aqui, a gente fala também do que a gente vê no Braddock, é muito mais. O Flávio aparece todos os dias no Braddock. E é tudo bem, muito bem. A Oeste pode fazer o comentário que ela quiser. Eu não entendo se posicionar como um veículo de anti-regime, anti-Lula, pedir assinatura a esse público com base nesse posicionamento, aí fingir que o Flávio não é importante. Eles falam mais do Jair do que do Flávio. Então você tem um programa mais assistido dentro da direita no Brasil, eles não falam do Flávio. Por que eu cobro isso? Porque eu sou profissional de comunicação. Então eu sei o que existe, eu sei o que é o chamado agenda setting. A capacidade de pautar uma discussão. Vou dar um exemplo para vocês. A grande mídia fingia que não via os escândalos, por exemplo, envolvendo o Alexandre Frente dos ministros do STF, o Instituto Lex do Alexandre, praticamente repercutido o fato do Alexandre ter um instituto fraudulento, com milhões de patrimônio, em casa que ele mora, do apartamento, bens da família, etc., o escritório de advocacia da vida, esse mesmo que recebe 129 milhões de propina sobre isso. Eles falavam muito pouco. Como assunto discutido no Brasil. Agora, o assunto foi agendado. Ou seja, a imprensa fala disso todos os dias. A discussão foi agendada. Está na boca do povo. E todo mundo está comentando sobre isso. Se a imprensa não falasse, o assunto não estaria sendo agendado e essa discussão não estaria acontecendo. Por isso que eu tenho atenção a esse tópico. Porque no programa mais assistido da direita, o Flávio Bolsonaro não tem sido agendado. E se a direita não fala do Flávio, só quem vai falar? Quem vai falar quem fala mal. A pretensa Fox News do Brasil simplesmente faz de conta, às vezes, por vários dias, que o Flávio Bolsonaro não existe. Ou trata como se fosse mais dentro dos vários assuntos. Teve Flávio... Eu pergunto a vocês, honestamente, não vi. E parece que, eu não sei se por erro ou por algum problema no site, não sei se eles desabilitaram, mas hoje não estava funcionando o sistema de inteligência artificial para pegar qual tinha sido a pauta da Oeste. Não sei se eles desabilitaram para que ninguém veja. Seria feio, né, tapar o sol com a peneira, mas acho que não, deve ter sido um glitch do Google. Mas eu pergunto, a fala do Flávio Bolsonaro na PragerU foi tratada? Ou não é relevante para a direita que o Flávio Bolsonaro esteja fazendo um discurso dentro do maior think tank conservador dos Estados Unidos? Não é pauta? Vamos pegar a pauta dos últimos dias e vamos ver o que foi mais importante que isso.
Porque a Folha e a Globo estão pautando o Flávio muito mais do que o Oeste. E aí eu pergunto a vocês, o que está acontecendo? Eu pergunto a vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho hoje pedidos que chegaram até a mim para entrevistas do Flávio Bolsonaro pela Folha de São Paulo. Todos aqui, vou dizer. A Folha de São Paulo me pediu entrevista com o Flávio. O Metrópolis me pediu entrevista com o Flávio, porque sabem que eu tenho acesso e boa relação. A CNN Brasil me pediu inteligência ao Flávio. O podcast Inteligência Limitada me pediu inteligência ao Flávio. A Globo News me pediu entrevista do Flávio. O Financial Times me pediu entrevista ao Flávio Bolsonaro. E, diga-se de passagem, para ser absolutamente honesto aqui, o Constantino me pediu uma entrevista para o Flávio no 4x4. Por isso que eu estou deixando claro aqui que essa postura não é do Constantino, não é da Ana Paula, não é do Lacombe. São pessoas que são absolutamente íntegras aqui. Agora, eu perguntei dentro da campanha, a Oeste pediu uma entrevista para o Flávio? Alguém sabe? Não, ninguém. A Oeste não pediu. A Oeste não tem interesse em entrevistar o Flávio? O Flávio até tem limitado as entrevistas, porque ele está fazendo algo muito correto. A gente tem trabalhado muito nisso, que é ele aprofundar o seu programa de governo, ter as propostas dele de Brasil, ter mais estudo. O Flávio tem estudado muito. Muito. Eu acho bacana que ele é um cara estudioso. Mas não teve pedido. Pelo menos que ninguém da campanha tenha ciência de que a Oeste tenha pedido uma entrevista ao Flávio Bolsonaro. E eu pergunto por quê? Como é que... Eu pensaria que é o contrário. O veículo de imprensa que se coloca como direita, primeira coisa que ele quer é uma entrevista com um candidato da direita. Ora, eu abri o Paulo Figueiredo Show a temporada de 2026 com uma entrevista em pessoa com o Flávio Bolsonaro. E eu entrevistei de novo quando estava com ele no Bahrein. Então não é implicância, é coerência. Não tem implicância. A Ana Paula pensa que eu tenho implicância, mas tá aqui, os dados são os dados. Eu tenho algumas pessoas que eu não gosto e elogio o trabalho. Eu, por exemplo, não gosto da forma, não gosto das pessoas, tive péssima impressão e péssima relação com as pessoas do Brasil Paralelo. Mas nem por isso eu deixo de dizer que os caras são excelentes. Esse documentário agora do Banco Master, espetacular, que trabalho espetacular. Quantas vezes eu não fiz propaganda do Oeste aqui também? Kim Paim tá puto comigo, tá brigado comigo, mas tá lá me elogiando, me defendendo agora. E é assim. Quantas vezes o Alan, eu não tô falando com o Alan, mas defendo aqui quando eu acho que ele tá correto. Isso não tem negócio de implicância. Não tem, é isso, aquilo outro. Não tem, você tem que fazer o que a gente acha que é certo. A gente chama atenção. E que bom que eles tenham parado para fazer a reflexão e o autoexame e tenham levantado. A pena é que eles acharam que estava bom falar do Flávio 2 vezes em 2 semanas, uma média de uma menção ao Flávio na pauta por semana. É ruim pra diabo. Mas eles acharam que estava bom. Eu acho que tá ruim. Eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo com o Flávio, tanto que eu tenho pauta sobre ele todos os dias aqui no programa. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar.
Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.